Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à terceira live dessa série de lives idealizadas pelo Cicobi Copacred nesse mês de outubro rosa e também de novembro azul. Vai estender essas lives para lá. O Cicobi Copacred convida profissionais da área da saúde para trazer informações para a gente sobre o câncer e o principal, como preveni-lo, né? Essa live conta com o apoio do Hospital do Câncer e está sendo transmitida tanto no meu perfil quanto no perfil da Copacred, e o tema da live de hoje é o câncer de mama e a endocrinologia. Para isso a gente trouxe, né, a Copacred convidou a Marcela, que é médica, doutora, endocrinologista, que vai responder um pouquinho para a gente sobre as perguntas. Inclusive, a pauta de pergunta está super bacana, mas sintam-se à vontade também para mandar as dúvidas através dos comentários da live, que vai aparecendo aqui para mim, eu passando para ela, e a gente vai conversando um pouquinho sobre. Então, antes de começar, queria pedir para a Marcela se apresentar um pouquinho para a gente. Boa noite a todos, né? Boa noite, Luísa. Boa noite quem está assistindo a gente hoje. Sim, eu sou endocrinologista, né? Eu fiz residência de clínica e de endocrinologia aqui na UFO, né, pertinho aqui da gente, em Uberlândia. Hoje eu trabalho no Centro Médico da Santa Casa, né, tenho atendimento, já trabalhei na prefeitura também, mas agora a gente está mais no consultório mesmo. Tá? Então, vamos começar, né? Antes de tudo, antes de a gente falar do câncer de mama em si, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o sistema endócrino e como que ele funciona no nosso organismo. O sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, né, com o sistema neurológico, ele comanda o corpo. Ele dita o ritmo que o nosso corpo vai trabalhar. Então, a gente tem vários hormônios, né? A gente tem um hormônio produzido em uma glândula da cabeça, que é a hipófise, tem os hormônios tiroidianos, tem os hormônios que hoje a gente vai falar mais, que são os hormônios sexuais, né, os estrógenos, que são produzidos pelo ovário. Então, a gente dita o corpo todo, né, da suprarrenal, o ritmo que o intestino funciona, às vezes o ritmo que a gente está mais cansado ou não. Isso depende um pouco dos nossos hormônios, né? Então, ele controla o corpo como um todo, né? Da cabeça ao dedão do pé. Legal. E então, agora já trazendo um pouquinho mais sobre o nosso tema, né? Qual que é a relação dos hormônios com o câncer de mama? Então, o hormônio está muito relacionado, né? Quando a gente fala, sempre tem essa questão, a terapia de reposição hormonal pode aumentar o risco do câncer de mama, né? Que isso é um fato. Só que não são todos os cânceres que têm essa relação. Lembrar que existem cânceres de mamas e cânceres de mamas. São vários tipos, né? Às vezes a gente vai ver isso quando a gente vê depois que tira o tumor, que vai estudar mais aprofundado, lá no patologista, na imunistoquímica. Mas tem alguns cânceres de mama, são a maioria, são mais de 60%, cerca de 67%, tem receptores para hormônio, né? Então, se a gente é exposto muito tempo ao hormônio estrógeno, a gente pode ter, se tiver esse tipo de tumor, maior risco de câncer de mama. Então, tem alguns hormônios que têm receptor, tem alguns cânceres de mama que têm receptor para o câncer, que tem receptor para estrogênio. Entendi. E quanto que essas alterações hormonais podem causar um câncer de mama? Então, quando a gente pensa em alteração hormonal, tem que lembrar que não é só assim. Quando a gente pensa em alteração, a gente fala que é suprafisiológico. Às vezes tem coisas fisiológicas que podem levar ao câncer de mama. Por exemplo, às vezes aquela mulher que menstrua muito cedo ou que tem uma menopausa tardia, que fica mais tempo exposta ao estrogênio, ela tem mais risco ao câncer de mama, né? E isso é normal. Mas lembrar que algumas outras coisas que são suprafisiológicas podem aumentar o risco de câncer, não só de mama, mas de outros tipos. Umas coisas que a gente tem que lembrar é que, quando eu falo suprafisiológico, o excesso de hormônio, hoje está muito em voga, né? Às vezes até o anabolizante, por exemplo, está em moda o pessoal da academia usar GH. GH é cancerígeno. Em excesso, tem até uma doença que é excesso de GH, que é a acromegalia. Aumenta o risco de câncer, inclusive de câncer de mama. Então, tudo que é excesso de hormônio pode levar ao aumento do câncer de mama. Até uma dúvida, assim, pessoal minha, que eu acho que às vezes pode ser a dúvida que muitas pessoas têm, um pouquinho leiga até, sobre o estrogênio, né? O estrogênio é um hormônio que nós temos. Isso. Toda mulher tem estrógeno na vida, né? Depois que começa a puberdade, depois que menstrua, até a menopausa. Depois que entra na menopausa e antes da puberdade, a gente não tem estrógeno, só durante a vida fértil.
Porque é interessante que o estrogênio, ele causa até, assim, não só o câncer de mama, mas ele está relacionado a muitas outras doenças, por exemplo, a enxaqueca, com vertigem, da trombose. Então, assim, realmente a gente tem que tomar cuidado, né? Não, como que é? Isso, pode levar a tudo isso, né? Por isso que a gente fala que às vezes o anticoncepcional pode aumentar risco de tromboses, né? E às vezes até isso que a gente tem que tomar um pouco, né? Levando para essa questão suprafisiológica que eu te falei. Que tem essa questão fisiológica, que pode aumentar o risco, mas o suprafisiológico, às vezes, hoje em dia a gente está tendo muito transgênero, né? E às vezes o transgênero, que é o homem que quer se tornar mulher, ele usa doses muito altas de estrógeno. Às vezes falta até orientação de um profissional, né, de um endocrinologista para fazer essa reposição. Eu já peguei paciente que eles não querem ir no médico, até por medo de preconceito, e tomam uma dose inteira da cartela do estrógeno. E o homem também pode ter câncer de mama, né? Então, assim, lembrar que tudo que sai fora do eixo, que é muito... A gente precisa de um profissional para fazer, né? Igual eu orientei vocês aqui também no sentido dos anabolizantes, que às vezes usa de forma descoordenada, sem orientação, e isso pode aumentar o risco de tumor, né? De qualquer tumor. E o estrógeno em excesso também, né? Às vezes a mulher usa muito também pílula do dia seguinte, que são doses mais altas de hormônio. Então, aquela mulher que às vezes, eu não quero tomar anticoncepcional, mas usa a pílula do dia seguinte sempre, né? Com frequência. É uma dose mais alta. Isso pode levar à predisposição dos cânceres. Entendi. Até chegou uma pergunta para a gente, da Danilce. Ela quer saber o que significa receptor de estrogênio. O que é isso? É porque o câncer, ele é ávido. O receptor, assim, tem câncer que não liga pro estrógeno, né? Ele não tem esse receptor. Ou seja, vai o estrógeno, mas ele não liga. O câncer que tem um receptor, o estrógeno vem, ele pega o estrógeno para ele e usa esse estrógeno para crescer, né? Então, aquele câncer que tem um receptor, ele vai pegar o estrógeno que está passando e faz o estrógeno de alimento, vamos dizer assim, uma maneira leiga de entender. E faz o tumor crescer. Mas tem tumor que não importa e não pega esse estrogênio que está passando, que não tem ação, né? Entendido. E também relacionado à prevenção do câncer de mama, né? Qual que é a principal ação relacionada ao sistema endócrino que a gente pode fazer para prevenir o câncer de mama em específico? Lembrar que uma das principais fatores de risco para o câncer de mama é a obesidade. Aí entra muito na minha área, né? A gente está conversando nessa questão de prevenção. Tem coisa que a gente não pode fazer, né? O que a gente pode modificar? A gente tem um genético, eu tenho uma mãe, uma avó, uma tia que teve câncer. Isso a gente não pode mudar. Da minha parte, que seria a obesidade, o sedentarismo, a gente pode mudar, né? Então, eu acho que esse fator de risco entra na minha área de pensar assim, que é uma coisa que a gente pode agir. A obesidade, ela está relacionada não só com câncer de mama, mas com vários tipos de tumor, né? Câncer infinitos, né? Câncer de colo retal, câncer de bexiga, rim, e por aí vai, são vários. E a gente tem que pensar na obesidade não como que o paciente quer ser obeso. A maioria dos pacientes não quer, como uma doença crônica, uma epidemia mundial. Então, o endócrino entra nessa parte, tentando ajudar o paciente a voltar ao peso, né? Sair desse fator de risco da obesidade. Depois a gente vai até entrar, né? Pode falar mais sobre por que a obesidade, né, leva ao câncer de mama, mas também por fatores hormonais, né? Que a gente está falando por excesso de insulina, por resistência insulínica, né? Então, eu acho que é aí que a gente pode atuar de uma maneira efetiva, reduzindo principalmente a obesidade. E a gente conversou sobre reposição de hormônio, né, o que tem relacionado com câncer de mama, e a gente falou sobre o estrogênio e a testosterona. Qual que é a relação dela com câncer de mama ou não tem? Isso é um fator muito controverso, né? Mas é legal a gente ter essas dúvidas, porque assim, antigamente achava que não tinha nenhuma relação, né? Nem protetora, nem... hoje a gente tem um só trabalho científico, mostrando que ela tem uma proteção. Mas ele foi muito controverso, ele ainda está sendo muito debatido na literatura, não tem essa questão de proteção, até porque tem um detalhe muito importante. A gente tem uma enzima no corpo que chama aromatase. E essa enzima converte testosterona em hormônio feminino. Então, se você repõe testosterona, né, seja na mulher que está malhando ou que acha que tem baixa de testo, você converte em hormônio
masculino em feminino. Então, se aumenta o estrogênio do mesmo jeito. E isso pode aumentar o risco de câncer de mama. Então, na verdade, eles acham que a testosterona não é indicada como fator protetor. Pelo contrário, ela pode sim também levar ao aumento do estrógeno, que leva ao aumento do câncer de mama. Então, tem que pensar muito antes de a gente usar qualquer tipo. Até porque, uma coisa que já que a gente puxou para essa questão, eu vou dosar a minha testosterona para ver se ela está baixa para eu precisar repor. Mas a dosagem, ela é muito falha. Ela não é muito fidedigna. A dosagem laboratorial, não estou falando do laboratório específico. Qualquer laboratório que você for fazer, a testosterona não é muito fidedigna. Então, você não vai repor uma testosterona só porque ela está baixa. Então, a gente tem que pensar muito na reposição de testosterona em mulher. No caso também de mulheres que têm já naturalmente a testosterona mais elevada, como que pode ser feito esse controle, enfim? Isso, porque assim, que tem testo elevada, às vezes é uma disfunção mesmo. Por exemplo, no ovário policístico, que é muito comum, ela tem a testosterona mais elevada, né? E aí pode levar a alguns outros problemas que não câncer, né? Não só o câncer. Mas, por exemplo, às vezes viriliza, aumenta a acne, queda de cabelo, e a própria paciente não quer ficar dessa forma, né? E às vezes é o uso do anticoncepcional anti-androgênico, né? Então ela passa exposição 2 vezes, às vezes, pelo estrógeno. Porque na adolescência é muito comum, às vezes, a menina que menstruou começar a tomar anticoncepcional, principalmente por conta do estrogênio pré-espinha, né? E qual que é a relação do anticoncepcional com o câncer de mama? Tomar o anticoncepcional desde novinha e depois levar para um método contraceptivo mesmo, até muito tempo usando? Essa também é uma pergunta capciosa. É muito difícil essa questão. Sempre tem muitos trabalhos mostrando isso, né? Estudando isso, na verdade, que se o anticoncepcional tem relação. Até 2015, 2016, a gente falava que não tinha nenhuma relação, mas saiu um trabalho no New England recente, que é uma revista importante, inglesa, e que ele fala que teve um aumento do risco relativo importante até, que do uso do anticoncepcional com o câncer de mama. Mas isso a gente tem que estudar. Lembrar sempre que o paciente é um indivíduo único e que a gente não fala assim, então aumenta, eu vou ter que parar o anticoncepcional. Não. Primeiro que esse risco é pequeno e lembrar que o anticoncepcional protege de outros tumores, né? Câncer de ovário, né? Câncer de endométrio. Então, não é só porque o anticoncepcional pode aumentar um risco pequeno do câncer de mama que a gente tem que interromper. Mas tem, inclusive, de outros métodos contraceptivos, não só do anticoncepcional oral, quando a gente pensa, né? Inclusive do DIU, de Mirena, que também teve aumento do risco do câncer de mama. E esse risco foi pequeno, tá? Então, de todo jeito, a Sociedade de Mastologia, né, os ginecologistas não indicam interromper o anticoncepcional por esse risco. Tá? E esse risco também, ele teve relação com o tempo de uso, né? Às vezes a menina usou anticoncepcional desde novinha, né? Tem a questão das gestações, que acaba sendo um pouco protetora, né? Então, lembrar que o anticoncepcional, ele tem outros benefícios, e a gente tem que pensar em outros benefícios e pensar sempre no indivíduo único, que a gente tem que estudar caso a caso. Mas que existe um risco pequeno de aumento, mas existe, cerca de 2% existe. E já que a gente está assim, enumerando alguns hormônios, né, e a progesterona, né, eu acho que ela é muito presente no DIU, no DIU Mirena, por exemplo. Ela tem algum estudo que mostra que ela tem a ver com câncer de mama ou não? Não, a progesterona não tem. A gente falando daquele receptor, né, que a gente estava falando que pega o estrógeno, o câncer de mama não tem receptor para progesterona. Né? Mas o problema é que, às vezes, no DIU, que a dosagem do hormônio fica tão alta de progesterona que o estrógeno segue. E o estrógeno seu aumenta junto. Né? Mas a progesterona em si, não. Ela não aumenta o risco de câncer de mama. Porque a gente não tem o receptor para isso. E até fazer uma pausa antes de a gente dar continuidade para falar um pouquinho sobre o Hospital do Câncer, que é o apoiador dessa live. O Hospital do Câncer, como vocês já sabem, hoje ele atende mais de 750 pacientes de forma gratuita e com excelência no trabalho. E todo esse tratamento, bem como a manutenção do hospital, ela é feita através de doações. Por isso é tão importante as doações. Para isso, vocês podem doar. Se não tiver fixado aí nos comentários, vai estar fixado os dados bancários do Hospital do Câncer. E caso você queira fazer outro tipo de doação ou até pegar informações, você pode ligar direto para o hospital, que o número é 34
3831-9797 e também ajudar a realização do sonho do Hospital do Câncer aqui de Patrocínio, que é trazer a unidade do Hospital do Câncer de Barretos para a cidade, que seria o Hospital do Amor, e para isso a gente conta muito com as suas doações. Também para vocês acompanharem informações, a movimentação do hospital, vocês podem seguir o Hospital do Câncer no Instagram, que é @hcpatrocínio. E também até aproveitando falar de uma campanha super legal do Copa Cred, que eles estão arrecadando lenços para serem entregues para as pacientes do Hospital do Câncer. Então, caso vocês tenham algum lenço, né, em casa, ou queiram comprar algum para deixar aqui, é só deixar aqui na unidade aqui de Patrocínio, que eles vão ser entregues para as pacientes de lá. Tá? Então, agora vamos continuar com as perguntas. A segunda aqui da pauta é: o câncer de tireoide e o câncer de mama estão entre as doenças malignas mais comuns entre as mulheres, né, realmente. Existe alguma relação entre esses dois tumores e se as mulheres com câncer de tireoide apresentam aumento do risco para o câncer de mama? Isso mesmo. O câncer de mama é o primeiro mais comum, né? E o câncer de tireoide é o terceiro mais comum nas mulheres. E, infelizmente, essa relação existe. Não se sabe bem a causa, assim, do que leva, mas, geralmente, as mulheres que têm câncer de mama têm mais tendência a fazer câncer de tireoide e vice-versa, né? Quem tem câncer de tireoide tem mais tendência a fazer câncer de mama. Tem especulações, né? A gente não pode falar que é nada certo, nada fechado, que seja pelo próprio tratamento, né? Às vezes a radioterapia ali próxima do câncer, né? Do câncer de mama, próxima à tireoide, pode levar quem tem já predisposição, já tem um nódulo, esse nódulo malignizar por alterações genéticas, tá? Dentro do tumor. E a própria quimioterapia, né? Também alterações tumorais que levam ao câncer de tireoide. E o radioiodo, né? O iodo que a gente usa no tratamento do câncer de tireoide leva ao aumento do câncer de mama. Mas mesmo tendo essa relação, ela não é tão certa, tão imposta, assim. Não leva a gente a ter que, eu tive um câncer de mama, eu tenho que investigar, fazer ultrassom de tireoide anual. Não tem essa necessidade de você fazer essa investigação tão aprofundada. A gente vai acompanhar essa paciente, até porque vai ser uma paciente mais avaliada, ela vai procurar mais serviços de saúde. Assim, lembrar sempre de palpar a tireoide, ver se não tem nenhum nódulo diferente. Se na palpação, se no exame clínico a gente perceber, a gente sim pede um ultrassom, né? Se ela realmente passou pela rádio. E o contrário também, quem teve câncer de tireoide, encaminhar para fazer a avaliação, como todas as mulheres devem fazer, do câncer de mama. Certo. E até fazendo um adendo aqui também, é que esse vídeo vai para o IGTV, dos dois perfis, e lá também na legenda vai estar os dados do Hospital do Câncer, tá? Às vezes quem não pegou aqui e quiser fazer uma doação, vai estar na legenda. E até uma pergunta, já que a gente está falando sobre tireoide, né? E quem tem disfunções como o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, tem alguma relação com câncer de mama? Tem que ter um cuidado a mais? Ou não é uma coisa que é tão relacionada assim? Ótimo. Não tem relação nenhuma. E é uma dúvida muito frequente, eu pego isso no consultório às vezes. O paciente tem hipotireoidismo, ou seja, ele tem falha de hormônio mesmo, e eu preciso fazer uma reposição hormonal do famosinho remedinho lá da tireoide. E o paciente fala, mas eu tenho medo de repor, porque minha mãe teve câncer de mama e eu não posso repor hormônio. Não é qualquer reposição hormonal que leva a câncer de mama. E a reposição do hormônio tiroidiano, ou o tapazol, né, que é o hormônio o remédio que inibe a produção de hormônio tiroidiano, eles não aumentam o risco de câncer de mama. Até porque a reposição que eu vou fazer é para os níveis fisiológicos, tá? Então não tem nenhuma relação ao hipo ou hipertiroidismo com o câncer mesmo, não. Esse hormôniozinho que a gente dá para a tireoide, ele não tem receptor lá no câncer de mama, não precisa preocupar. Entendi. E também esse acompanhamento é muito importante, né? A gente tira essas dúvidas todas nos consultórios, por isso é tão importante a consulta. E você indica, às vezes, quando procurar um endocrinologista ou com que frequência ir, porque acho que, assim, também tem várias pessoas que às vezes nunca foram, né? E às vezes muitas vezes podem tratar lá com você. Enfim, como que pode ser essa periodicidade? Aí depende um pouco do que o paciente precisa, né? Ou quer. Por exemplo, às vezes a paciente já tem uma obesidade e isso tem um preconceito, às vezes, até dentro da própria classe médica. O próprio médico de clínica geral, né, diz, olha, você precisa emagrecer, porque esse excesso de peso pode aumentar o risco de câncer ou pode te levar a uma doença cardíaca. E o paciente fala, tá bom, e sai de lá falando assim, eu preciso emagrecer, mas ele não tem um acompanhamento, por que ele precisa emagrecer, e o que ele pode fazer para isso? Ele não quer ser gordo, né? Ele quer
tentar emagrecer mesmo. Então, assim, eu acho que ele quer emagrecer, é uma chance de procurar. Ele tem alguma alteração, um histórico familiar de problema de tireoide, é bom fazer uma avaliação, né? Tem câncer de tireoide na família, é bom fazer avaliação, porque geralmente é também genético, né? O próprio paciente com câncer de mama, eu acompanho muitas vezes, precisa passar, né? Ou porque às vezes alguma química, coisa faz aumentar o risco de diabetes. Então a periodicidade depende muito da doença que ele vai apresentar. Normalmente a gente precisa fazer um check-up, né? Se não tenho nenhuma doença não, quero ver como é que eu estou em sentido hormonal. Uma vez por ano, se estiver tudo ok, né? Se a gente achar uma doença específica, aí depende. Por exemplo, diabético, às vezes eu preciso acompanhar a cada 3 meses, a cada 4 meses, tá? E falando sobre obesidade, né, que é um dos fatores de risco não só para o câncer de mama, mas para vários outros, você conseguiria explicar para a gente alguns dos principais fatores por que a obesidade contribui para o câncer? Isso aí tem também vários estudos mostrando, eu vou colocar um dos principais. A obesidade por si ela tem um processo inflamatório. Então, essa inflamação, esse aumento dessas citocinas, levam a várias outras doenças. Hoje está em moda, né? A gente está vendo aí o Covid. A obesidade é um fator de risco para o Covid por causa disso, pelo processo inflamatório que a obesidade leva. No câncer, principalmente, porque a obesidade ela aumenta a resistência insulínica e, consequentemente, aumenta a insulina. E essa insulina é anabólica, ela faz as células proliferarem. Então, um paciente que já tem uma tendência, não é assim, nossa, eu sou obeso, eu vou ter câncer. Claro que não. Um paciente é um fator de risco, né? Ele já tem uma predisposição, né, genética, às vezes é sedentário também, fuma, e tem essa questão da obesidade, aumenta a resistência insulínica, já tem essa tendência, faz a proliferação celular, pelo excesso de insulina que ele vai ter. Né? Então, às vezes é o excesso de insulina mesmo, pela resistência insulínica que o obeso tem. E ainda em relação à insulina, né, e o diabetes, né? Então, assim, normalmente, ou às vezes eu estou errada, é mais comum diabetes em pessoas que são obesas. O porquê que isso acontece? E o que tem relação com o câncer de mama? Seria isso? Isso, não, tá certinho. Geralmente o obeso ele tem mais chance, é um fator de risco também, né, a obesidade no diabetes. Né, o obeso ele tem mais tendência a diabetes por isso, porque o obeso ele faz mais resistência à ação da insulina, né? Como, eu sempre explico assim no consultório, só para ficar mais simples. É como se a gente tivesse uma porta e a insulina fosse o porteiro que vai abrir a porta da célula para a glicose entrar. No obeso, essa porta é emperrada. Eu preciso de muita insulina para conseguir abrir a porta. E isso que eu falo resistência insulínica. Então, você vai aumentar mais insulina do que numa pessoa não obesa. Né? E isso leva, com o tempo, a diabetes. Então, quanto mais peso a gente tem, mais tendência a diabetes a gente tem. Né? Fora os fatores genéticos, né? E tudo mais. Mas lembrar também que a pessoa magra pode ter diabetes, pode ter resistência insulínica, né? Não é só o obeso. E o diabetes em si, não. Não é que porque a pessoa é diabética que ela vai ter câncer. Mas lembrar que quem é diabético tipo 2 já tem essa resistência insulínica. Tem mais insulina. E a insulina pode aumentar a proliferação celular e levar ao câncer de mama. Então, diabetes e obesidade são fatores de risco para o câncer de mama. E quem faz tratamento, né, para o câncer de mama tem mais riscos de ter uma diabetes, ou no caso, por exemplo, de quem já tem agravar a diabetes, como que funciona isso? É isso mesmo. Quem está fazendo o tratamento geralmente usa muito corticoide, né? A quimioterapia tem corticoide no tratamento do câncer de mama, né? Em mais 90%. Claro, como eu falei, são cânceres e cânceres. A maior parte dos tratamentos para o câncer de mama tem corticoide. E esse corticoide faz aumentar a glicose. Então, quem é diabético e está em tratamento para o câncer de mama, geralmente descompensa a glicose. Né? Às vezes eu acompanho muitas pacientes que estão lá no hospital do câncer e está comigo também porque descompensou. Às vezes a pessoa nem usava insulina, teve que usar outros tipos de tratamento. Tá?
né, que é genético, esse tipo 2. Às vezes o paciente tem tratamento, mas usou tanto corticoide que por medicação ela ficou diabética. E é um diabetes transitório. Enquanto ele está no processo, está em uso dessas medicações em doses altas, ele está precisando de tratamento para diabetes. Depois, geralmente, quando passa a quimioterapia e passa esse uso de corticoide, o diabetes cessa. Então, é um diabetes medicamentoso. Tá? Pode acontecer, sim. E teria alguma forma, às vezes, de quem está fazendo tratamento bloquear isso para não desenvolver um diabetes ou não piorar, ou é através de medicação? Como que é feito? Não, podemos tentar melhorar essa questão fazendo atividade física, controlando a alimentação, porque esse corticoide tende a engordar, né? Tende a reter um pouco de líquido e tudo mais. Então, é tentar controlar isso, o máximo da alimentação, porque pode ser que a gente, controlando a alimentação, evitar bebidas açucaradas, alimentos, né, que a gente já sabe que tem muito açúcar, que pode converter em açúcar, como massas, né, e doces, que às vezes a gente consegue controlar essa glicose só num nível alimentar ali mesmo e atividade física, sem precisar usar medicação quando está em tratamento. Ou já usa medicação, às vezes a gente não precisa aumentar tanto as medicações se o paciente melhora o estilo de vida. O tanto que a alimentação é importante, né, gente? Realmente ela é a chave para tudo, né? E o que a gente pode mudar na nossa alimentação, acrescentar na alimentação ou tirar da alimentação, que pode ser uma forma de prevenir, né, um câncer de mama? É como qualquer outro câncer, não só o câncer de mama. A alimentação, a gente brinca, né, que o peixe morre pela boca, é verdade. Então, assim, evitar esses alimentos, carne vermelha, alimentos muito processados, né, industrializados, essas bebidas açucaradas, essas coisas industrializadas. E em relação ao câncer de mama, é importante, você nem estou querendo fazer não, mas é importante a gente olhar que hoje está tendo muito hormônio mesmo, por exemplo, frango de granja, né? Às vezes a gente vê assim, crianças que estão comendo muito essa questão de frango todo dia. É comida legal, é carne branca, né? E dá muito para a criança, e a criança começa a desenvolver uma puberdade precoce, de quantidade de hormônio, de estrógeno mesmo, né? E excesso de soja. Mas lembrar que tudo nessa vida é o excesso que é o problema, né? Não é porque a criança comeu um frango de granja hoje que ela vai ter mais predisposição a estrógeno ou a pessoa em tratamento com risco de câncer de mama. Mas é a exposição prolongada a um tipo de alimento, né? Então, assim, evitar mesmo esses alimentos industrializados e processados, né? Tudo que é mais fresco, vem ali da horta, é com certeza menos risco. Você vê a incidência de câncer que a gente está tendo hoje, né? Com certeza alguma coisa relacionada com essa alimentação nossa, esse estilo de vida que a gente anda levando, deve ter uma relação. E até entra uma pergunta, assim, que às vezes pode ser um mito ou verdade, uma coisa que é relativo, que seria a soja, né? Porque até quando eu vou me alimentar, eu sempre gosto de pesquisar, enfim, né? Sou muito preocupada com isso. E eu encontrei alguns estudos na internet mesmo, falando que a soja, para a mulher, pode ser que aumente algum hormônio, ou enfim. Isso é um mito ou verdade, ou é relativo? Como é? E é relativo também, é um pouco controverso, no sentido assim, realmente a soja pode aumentar o hormônio feminino, o estrógeno. Tanto que tem um remedinho de reposição hormonal que é feito da soja, a tibolona é feito da soja. Às vezes a gente usa alguns outros também de soja, né? Farinha de soja. A mulher na menopausa gosta muito de soja. Por quê? Porque ele aumenta um pouquinho o estrógeno dela, tá? Então, excesso de soja também não é bom. É aquele negócio que eu entrei agora. Eu não sou a favor nem ao céu nem à terra. Não é que a gente não pode comer soja. Pode, é um alimento ótimo, saudável, né? O vegetariano, o vegano gosta muito, pode comer soja, claro que pode. Mas nada em excesso. Eu acho que se comer em excesso a soja, pode aumentar o estrógeno. E eu já vi também, criança comendo muita soja, iniciar uma puberdade antes da hora, porque aumenta um pouquinho o estrógeno da criança pré-púbere, né, antes da puberdade. Então, é um alimento que a gente também pode comer, alimento saudável, mas com cautela. Certo. E em relação, assim, de uma forma geral, né, até quem infelizmente foi cometido da doença, do câncer de mama, até em tratamento, como que a endocrinologia pode ajudar, auxiliar nesse tratamento? Isso, primeiro acompanhar para ver esse risco de diabetes que a gente disse, que eles têm mais risco de dislipidemia, né? Não só de problema de colesterol, também não só de glicose, né? Então nós vamos acompanhar isso tudo, vamos acompanhar essa questão tiroidiana, que pode ser ser um disruptor aí endócrino, a própria quimioterapia, o câncer, pode acontecer um disruptor endócrino nesse sentido de tireoide, glicose, colesterol. Então é bom sempre a gente acompanhar, e geralmente a gente acompanha, né? Ajuda lá o oncologista nesse sentido.
acompanhar no tratamento pela quimioterapia e acompanhar para evitar, né, que esse próprio tratamento faça a paciente inchar mais, engordar mais, às vezes ajudar ela a não aumentar o peso, manter o peso, e incentivar a atividade física e tudo que pode estar relacionado a melhorar o estilo de vida. Certo. Bom, aqui foi o fim das perguntas. Acho que foi uma pauta muito interessante. Tirei muitas dúvidas também pessoais que eu tinha. Teria alguma coisa que você queria acrescentar sobre algum assunto que às vezes a gente não fez? Não, achei que foi fantástico, assim. Quando a Viviane me convidou e a gente falou que ia fazer essa live junto, eu falei assim, muito, muito interessante, porque geralmente a gente pensa no câncer de mama só relacionado lá com a gineco, e é muito legal a gente pensar, porque o hormônio está relacionado muito com o câncer de um modo geral, né? Lembrar que só para reforçar mesmo, acho que a gente fez umas perguntas bem, bem legais, bem interessantes, mas assim, reforçar que não é qualquer hormônio, a reposição de qualquer hormônio que vai levar ao câncer de mama, né? Que realmente meio que o culpado é o estrógeno, né? Que a gente que está tomando um hormônio, às vezes para tireoide, pode tomar tranquilamente, né? O paciente às vezes precisa tomar um hormônio por outro problema lá na glândula suprarrenal, nenhum problema, tá? Que o importante é sempre procurar um profissional, que a gente é um indivíduo e único, né? Então a gente precisa de acompanhamento individualizado, não é porque minha tia usou tal coisa e teve câncer, então não vou poder usar. Não, né? Assim, procura o profissional de certinho, né? Que pode estar relacionado com isso, tá? Com o seu problema. Não é qualquer alteração hormonal que leva a câncer, não. E assim, tanto que é importante também, né, coisas simples no dia a dia, como ter uma alimentação saudável, né, e fazer exercícios físicos pode prevenir diversas doenças, inclusive o câncer, né. E até chegou uma pergunta aqui pra gente, da Margarida, ela perguntou, o óleo de soja entra nos alimentos que devem ser evitados? Às vezes tem uma cautela? Ou... Não, a quantidade sim, claro, igual eu falei, tudo em excesso. A quantidade que tem no óleo de soja não é abundante, não precisa evitar o óleo, a gente precisa reduzir a quantidade do óleo de soja, até por outros problemas, né, cardíacos, pelo colesterol, mas não o óleo de soja. Então vou parar de usar óleo de soja, vou usar óleo de milho, mas tudo hoje está sendo transgênico, né, transgênico. Então assim, não precisa ficar muito preocupado, assim, é só reduzir a quantidade, não ser em excesso nem o óleo de soja, nem a soja em si, alimento com soja, mas pode ser consumido, não tem problema não. E assim, acho que de uma forma geral também ter esse cuidado de preferir alimentos que a gente fala, né, mais orgânicos, enfim, não tão industrializados, que não tem tantos conservantes, seria mais esse sentido, né? Acho que é por aí, isso mesmo, tá? É os alimentos ultraprocessados hoje que comprovadamente levaram a algum tipo de tumor. Certo. Bom, e é isso. Queria agradecer mais uma vez a presença da doutora Marcela Nunes, que veio falar para a gente com tanta clareza, né, e objetividade. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas que a gente tem no dia a dia. Também aproveitar para dar um recadinho da Copacred a respeito do seguro de vida mulher, né, que além de cobrir tradicionalmente, de forma tradicional, algumas doenças, ele também cobre no sentido de trazer proteção e segurar a mulher para o câncer de mama, de útero e de ovários. Então, se você quiser tirar alguma informação sobre, você pode vir aqui na unidade. E se você não for aqui de patrocínio, você também pode entrar no site, que é www.cicopcopacred.com.br e descobrir qual unidade está mais próxima de você. Lá tem os telefones, e aí você pode tirar algumas dúvidas e também você pode ganhar uma camiseta linda da campanha. Inclusive, estava usando na live passada, que é uma forma de presentear, né, e ter um carinho também da Copacred. Então é isso, queria também presentear a doutora Marcela, em nome do Cicobi Copacred, como forma de lembrança e agradecimento pela presença de hoje. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, né? Me senti lisonjeada. E como eu falei agora, foi muito, muito interessante a ideia de vocês de associar isso, que a endocrinologia também tem o seu ladinho ali no câncer de mama, tanto para ajudar no fator de risco, né, para prevenção, quanto depois, se precisar, no tratamento. Certo? Nós estamos aí para ajudar mesmo. Foram informações muito bacanas, né? Até aproveitando para deixar o convite já da próxima live, que é a última desse mês de Outubro Rosa, aqui em patrocínio, né, na qual eu vou fazer, que a gente vai pegar o testemunho da Kátia, que é uma mulher que venceu o câncer de mama. Vai ser um testemunho lindo e vai ser na quarta-feira, às 7 horas. Então, conto com a presença de vocês também. E é isso, muito obrigada e boa noite. Até mais.